Sejam muito bem-vindos a mais um Fala Mulher. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Juliana Guarnieri, eu sou mãe, maquiadora, professora de maquiagem, inventei me tornar atleta amadora e comunicadora. Tô aqui com uma convidada muito especial que já vou anunciar para você que nos acompanha aqui. Nós estamos ao vivo aqui na Rádio Gazeta e também estamos ao vivo no Fala Mulher JG, que é o nosso Instagram. Então nos acompanhe se por acaso você ainda não nos acompanha no Instagram. Para quem está nos ouvindo pela rádio, ficaremos muito felizes de ter você lá. Tenho certeza que você pode acompanhar também os outros programas na íntegra. Então lá vocês vão ver todas as nossas conversas ao longo desses bons anos já. Na verdade, em seguida a gente vai fazer quase 2 anos de Fala Mulher, então eu tô bem feliz com isso. E nos acompanhem lá, acompanhem os outros programas também. Para quem é o Fala Mulher? O Fala Mulher são para todas as mulheres, mães ou não, mulheres que querem começar um negócio, mulheres que já têm seu negócio e querem inovações. Muitas vezes aqui você vai ouvir ideias que eu tenho certeza que pode te ajudar, pode ter incentivado de alguma forma, e é por isso que eu trago mulheres que são inspirações aqui para vocês, para nos incentivar de alguma forma a fazer algo novo nas nossas vidas e principalmente para ter ideias, insights novos que vão trazer de repente uma virada de chave na sua vida mesmo, tanto profissional quanto a vida pessoal. Então o objetivo do Fala Mulher é para fazer com que você saia de onde você está hoje e cresça de alguma forma aqui com os conteúdos, com as pessoas que vêm aqui. Então, meu muito obrigada a todos vocês que nos acompanham. Obrigada também aos nossos apoiadores e patrocinadores. Frutivale, que é uma fruteira que tem a maior variedade de frutas aqui de Alegrete. Cami Sports, que é a loja que tem marcas renomadas e uma das melhores marcas, ai gente, ao vivo a gente fala assim mesmo, meio embolado. Mas as melhores marcas de roupas da linha fitness, da linha de esporte, você vai encontrar lá na Cami Sports. Também Fique Chique Brechó e Outlet, que agora a loja está com uma filial nova, que é incrível, uma loja exclusiva para moda circular. Então a Fique Chique é uma loja que teve esse início, né, da moda circular, e agora é uma loja que tem marcas renomadas também e tem sempre o melhor, contando também com uma curadoria muito literalmente criteriosa para que vocês tenham sempre o melhor na loja da moda circular, que é o Fique Chique Brechó e Outlet. Então compareçam, conheçam a loja, as meninas são incríveis, vão estar lá prontas para te receber. E também a nossa loja parceira Presentes Decoração, que é uma loja que tem, tem de tudo de maravilhoso, tanto para coisas, acessórios pessoais, quanto para objetos para casa, decoração, enfim, tudo que você precisa lá na Presentes Decoração você encontra. É uma loja linda também, tem pessoas que vão te receber lá da melhor forma possível. E a Oral Sim também, que cuida do nosso sorriso, que tem excelentes profissionais que vão desde o trabalho mais básico, mais simples, desde as restaurações até procedimentos mais específicos. Então lá na Oral Sim vocês vão encontrar também todo o serviço personalizado para você. Então acompanhem também nos Instagrams. Vou deixar marcado aqui no final da nossa conversa. E bora lá, porque eu vou introduzir a nossa convidada de hoje, Gisele Delara. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, muito prazer, é um prazer imenso estar aqui com todos vocês que estão nesse exato momento nos ouvindo e nos assistindo também através da live. É um prazer imenso realmente estar aqui. Eu que agradeço por ter aceito o convite, né? Porque é uma coisa que eu sempre falo aqui, mas no momento que vocês aceitam o convite, vocês deixam de fazer alguma coisa da vida de vocês para estar aqui com a gente. Eu fico muito feliz, porque o Fala Mulher, ele não é um programa meu, ele é um programa nosso, que, como eu falei, é para levantar essa mulherada e trazer vocês que são mulheres inspiradoras para nós. Isso é muito importante. E conta um pouquinho sobre a tua profissão, quem tu é, para as pessoas te conhecerem de uma forma melhor. Sim. Olá, eu sou a arquiteta Gisele Delara. Eu sou mestranda de engenharia pela Unipampa. Me formei em arquitetura e urbanismo em 2019, lá na cidade de Santiago.
Também sou técnica em transações imobiliárias. Logo, logo também já serei corretora de imóveis também. Entraremos mais sobre isso também. Isso. Atualmente também faço mais pós-graduações. Como eu digo, eu sou uma eterna estudante. Adoro muito estudar. E estudo também pós-graduação em Direito das Mulheres, em Direitos Humanos e Direito dos Consumidores. Que eu acho também que é um estudo bastante pertinente. Que legal. Tu é uma mulher assim com um currículo super extenso. Sou proprietária da Arcan Arquitetura e Construções Limitada, uma empresa que está recentemente aqui em Alegrete desde outubro de 2024, que eu resolvi trazê-la aqui para Alegrete, e também sou perita judicial, sou credenciada no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e também no Tribunal Federal também. Que legal, que legal. Mulher, tu é assim, ó, como que tu fez? Deixa eu reformular minha pergunta, mas qual foi o teu ponto de partida para te interessar por vários segmentos diferentes? E como é que foi assim? Bom, agora você é arquiteta. Vamos dar um passo atrás, gente, porque eu fiz várias perguntas. Mas de onde surgiu a Gisele Arquiteta? Na verdade, desde pequena eu sempre tive afinidade com a construção civil. Nós tínhamos um parente, quando eu era ainda criança. Eu sou do interior da cidade de Jaguari, mas precisamente Santo Isidro, então é bem no interior. E lá no interior existem muitas coisas que por vezes nós não temos acesso, como por exemplo, reconhecer algumas profissões. Mas nós tínhamos um parente que era engenheiro civil, o qual apresentava bastante o trabalho dele para nós, o qual desde sempre fui encantada. Então, desde pequenininha eu já tinha definido que eu iria ser arquiteto urbanista. Então, nunca teve um desvio de profissão. Arquiteto urbanista sempre foi o meu foco. E é legal porque eu, por exemplo, eu transitei desde pequena em várias profissões. Então eu não tinha uma coisa definida, e é muito legal quando tu já tem, bom, esse é o meu objetivo, é esse o meu foco. Muitas vezes desde criança é difícil, né? Nem sempre as pessoas têm como determinação uma área específica. Sim. E conta um pouquinho pra gente, o que te fez parar em Alegrete, já que tu não é daqui? Na verdade, foi um segmento de acontecimentos da vida, depois que nós ficamos adultos. Inclusive, lá na cidade de Jaguari, eu já tinha fundado a minha primeira empresa, que é a Gisele Delar Arquitetura e Construção. Isso quando? Só pra gente se situar mais ou menos. Isso em 2022. Vou retroceder um pouquinho a história para todo mundo dar uma entendida. Para mim poder fazer na verdade eu comecei a empreender quando eu defini na minha vida que eu seria arquiteta urbanista. Legal. Tudo bem, me formei lá no ensino médio, porém eu sou de uma família humilde, muito pobre, que não tinha condições. Então, eu não teria outra alternativa. E, claro, o ponto de corte de arquitetura, na época que eu prestava os vestibulares, ele era muito alto, ele quase alcançava uma medicina na época, né? E aí, mais altos, né? Isso. E aí, então, eu resolvi... eu não entrei no primeiro ano que eu saí do ensino médio, eu resolvi focar em trabalhar, juntar dinheiro para fazer arquitetura. Para mim, na época, não servia outro curso. Eu queria fazer arquitetura. Já estava bem determinada mesmo. Isso. E aí, nesse tempo, eu já tenho uma irmã que era arquiteta. E aí, nesse meio tempo, eu aprendi sozinha, sou autodidata também, a manusear todos os programas de arquiteto. AutoCAD, SketchUp, todos os programas que na época era pertinente para todos os arquitetos trabalharem. Antigamente, se era trabalhado apenas na folha e nanquim. Então, era um outro formato, né? E aí eu resolvi aprender toda a parte de programação. Pois bem, aprendi toda a parte de programação. A parte mais difícil. Isso. E aí isso antes de tu entrar na faculdade? Isso antes de mim entrar na faculdade, isso mesmo. E aí eu resolvi, bom, agora eu sei mexer nesses programas, eu vou monetizar, porque o sonho da minha vida apenas com um CLT, apenas trabalhando fixo, eu não conseguiria pagar arquitetura. Era caro. E aí, então... Lá começou eu a fazer, inclusive o primeiro empreendedorismo que eu fiz, eu tinha 19 anos, foi nessa época que eu fiz a Lara Arc Designer.
Que legal. Que era uma empresa de graficações, de medição. Às vezes, algum arquiteto, engenheiro não conseguia em determinado local só tirar uma medidinha, alguma coisa lá. Aí eu prestava essa assessoria. Que legal. Até que eu consegui pegar junto com o engenheiro um projeto bom em Nova Esperança do Sul. Aquele projeto nos rendeu bastante dinheiro. Eu fazia toda a parte só de graficação para ele. Isso sem se formar ainda, só para trazer um adendo aqui para conversa. E aí, com esse dinheiro, a primeira coisa que eu pensei é agora. E eu resolvi me candidatar na Unicampus Santiago. E aí passou de primeira, foi tranquilo? Isso, eu consegui passar de primeira lá na URI Santiago. E aí o meu intuito, na verdade, tudo que eu faço, eu ponho metas e gosto de fazer o traçadinho do que vai acontecer depois, né? Isso. E aí eu entrei na faculdade de arquitetura, a minha intenção era conseguir o FIES. Eu juntei ali o dinheiro para iniciar a faculdade, porém, entrei no ano de 2015, foi o ano que eu entrei na faculdade. Foi o ano que, o que aconteceu? A Dilma Rousseff foi deposta, aconteceram todas aquelas... Aconteceu muitas coisas com o governo e muitas das bolsas, o qual na época eram disponibilizadas, simplesmente foram cortadas. E o FIES da arquitetura, a maioria foi cortada, ou seja, quase ninguém conseguiu o FIES naquela época. E aí, mulher, como é que foi? Eu não desisti, eu estava disposta a qualquer coisa, mas eu não iria abandonar minha faculdade de arquitetura. Que era um sonho, né? Isso. E aí eu resolvi, eu trabalhava, chegava às vezes em casa, chegava meia-noite da faculdade em Jaguari, já cheguei a trabalhar de recepcionista em bar e coisa para juntar ali a mensalidade para conseguir dar lá na faculdade. E também eu sou muito grata ao Unicampus Santiago também, que por vezes eu atrasava a mensalidade e eles sempre foram bem condizentes, sabe? Não teve aquela cobrança, sabe, total. Então me ajudou bastante até que eu consegui uma bolsa que foi oriunda da Unicampus Santiago. Foi deles mesmos que eu consegui a bolsa e aí, em 2019, consegui me formar em arquitetura e urbanismo. Que legal, que incrível. Meus parabéns. E isso é uma conquista, porque toda a trajetória não é fácil, né? Não é. Em algum momento tu pensou em desistir? Não. Que legal. Conta como é que foi depois que tu se formou. Como é que foi? Tu já saiu da tua cidade? Tu permaneceu lá? O que aconteceu? Eu ainda permaneci, tá bom. Olha só, gente, que... Tu ainda tinha empresa de de graficação, isso. Só que aí eu tinha pegado o diploma de arquitetura e o que tem que fazer? Monetizar o diploma, né? Afinal de contas, né? Fazer rentabilizar. Isso. Tá, me formei ali em 2019, 2020. Você se lembra o que aconteceu? Pandemia. E aí, como é que foi esse período pra ti? Ai, Jesus. Aí, levar currículo para os lugares para conseguir alguma vaga, com certeza não daria certo. E lá estava eu novamente, optando pelo quê? Empreendedorismo. Comecei como profissional liberal. Aí, o que eu fiz no meio da pandemia? Eu comprei uma mesa de escritório e botei um computador na sala de estar lá de casa. E fui lá pela vizinhança, lá em Jaguari, e comecei a espalhar para todo mundo que eu era formada em arquitetura, se precisassem de alguma coisa, alguma regularização e etc. Eu estava disponível. Foi falar literalmente, tô aqui. Tô no mercado. Se precisar, tô aqui. Isso, e foi assim o meu começo, na verdade, eu já comecei com a carreira solo, né, desde o início, porque como a pandemia veio... Tu já tinha, pelo menos, gerado uma base até de clientes para o teu negócio. Isso. E também ficar parado também não era uma opção para mim na época. Então, eu resolvi. E aí, com o passar do tempo trabalhando, consegui dinheiro. E aí, eu fundei a minha primeira empresa com CNPJ. Ela era Arc Design. Ela só era um nome para dar um rosto profissional para um trabalho que eu fazia extra, né? Sim. Mas com o CNPJ mesmo, eu só fui abrir empresa mesmo em 2022, a Gisele Delara Arquitetura e Construções, lá na cidade de Jaguari. E a Arcan, como que surgiu? Tá, mas como é que tu decidiu o nome? Assim, como é que foi? O nome da Arcan, na verdade, o nome da Arcan surgiu justamente do porquê que eu abri a empresa. Conta um pouquinho da história pra nós, por gentileza. Lá em Jaguari eu acabei abrindo, né, a empresa lá.
E lá eu atendia Santiago, todas as regiões lá, porque Jaguari, para quem conhece, é uma cidade minúscula, é pequena, né? Ficar lá não seria rentoso, né? E aí, lá eu trabalhava desde o começo, eu também sempre gostei, eu sempre apreciei a engenharia. Então eu sou daquela arquiteta que sempre está mesclando engenharia, arquitetura, né? Que inclusive eu só vou dar uma do bem pequenininho só. Que às vezes todo mundo acha que o arquiteto ele só faz design de interiores. Não, nós trabalhamos com toda uma outra parte de estrutura, de hidrossanitário, de projeto elétrico. Toda essa parte também é incumbência de um arquiteto e não de um engenheiro civil. Mas a borda também, né? Pois é. Isso, a borda também. Tá. E aí eu comecei a trabalhar com gestão e gerenciamento de obras também, sozinha. Tu entrepei tudo que tu ia na fé e na coragem, que nem diz, né? Não tive alternativa, tinha que ser assim, tinha que ser só na coragem. E aí, o que aconteceu? Tá, tudo bem, eu gerenciava obras em Santiago, em Jaguari, em São Vicente do Sul, tudo bem. Aí eu sempre estava circulando ali dentro das cidades, até que teve uma obra específica que eu estava trabalhando, e dentro de uma dessas obras, eu acabei sendo agredida por duas pessoas dentro de um canteiro de obra. Que loucura, mulher, como é que foi isso? É que, na verdade, ainda que, por vezes, algumas pessoas ainda dizem que não existe mais o preconceito contra a mulher, isso daqui eu trago forte, e foi um dos motivos que eu comecei a estudar a parte de direito para poder também ajudar as companheiras, as irmãs a entenderem os seus direitos, entenderem que nem tudo é aceitável, foi justamente disso. O que aconteceu? Conta um pouco mais pra gente, porque é um assunto delicado ao mesmo tempo, mas que muitas pessoas passam por isso e muitas vezes não têm voz pra falar, sabe? Isso. Inclusive, na época... Bom, primeiro eu vou contar a história e aí depois vamos dedilhar melhor. Claro, fica à vontade. Assim, ó. Na época, tinha uma das obras e a maioria das casas que nós, arquitetos, e os colegas engenheiros também trabalham, são com financiamento de banco. O financiamento de banco, ele existe um cronograma de obra. Esse cronograma de obra, ele tem que ser segmentado ali nas porcentagens do andamento da obra. Se a obra não alcançou aquela porcentagem, o receptor desse financiamento, o proprietário que está financiando, ele não recebe, simplesmente ele não recebe o valor do financiamento. Então é de total responsabilidade do gerenciador, do arquiteto, do engenheiro fazer com que a obra consiga entrar dentro do cronograma esperado, porque isso é prejuízo para os proprietários, né? Pois bem, estava correndo atrasos nas obras e também vem um fiscal sempre, quando se trata de financiamento, vem um fiscal do banco, um engenheiro, um arquiteto, que vai lá e elabora essas medições, ele atesta a qualidade também da obra, ele não apenas vê o que está pronto, mas também vê a qualidade que está essa obra. E aí a obra, além de estar atrasada, estava com uma qualidade que não é admissível para construção civil. E aí, então, o engenheiro do banco me falou que gostaria que a mão de obra fosse trocada, porque a obra já está atrasada mesmo. E ia comprometer a estrutura também. Ia comprometer a estrutura. Imagina, meu Deus. E dentre esses erros, foi arrebentado um dos aços de um dos pilares principais. Então era inadmissível a presença, imagina, não tem como ser, não teria como manter. E os outros serviços também, nossa, tá. E aí, então, praticamente tudo comprometido. Isso. E aí eu cheguei no cidadão e disse, olha, infelizmente o serviço não está na qualidade, já faz tempo que eu venho lhe informando que não está bom, que há muito atraso, há muita falta. E a obra não estava andando. Meu Deus, que loucura. Aí tu imagina as pessoas receber, tipo, uma puxada de orelha, né? Principalmente pessoa que tem obra, né? Vou falar homem de obra. Mas levar essa puxada de orelha de uma mulher deve estar... Tipo, você sentiu assim, o que essa mulher quer, né? Isso, normalmente eles recebem dessa forma. Aí normalmente nós somos xingadas. Pega alguns ali, ó, que tem muito preconceito com mulher. Alguns nos xingam e nos xingam mesmo.
E aí ele virou para mim e disse que não admitia ser demitido por uma mulher. E ainda falou Olha, com que todas as absurdo. letras. Claramente o problema era eu ser mulher. E aí, quando ocorreu esses problemas de estrutura, obviamente, o banco, ele trancou. Sim. Problema de estrutura é inadmissível. Sim, que é o fundamento de Isso. tudo. Inclusive, esse problema da estrutura eu vi que estava e eu mesma mostrei para o engenheiro do banco, porque para mim as coisas são as claras, Com né? certeza. E aí, ele simplesmente disse, então tá, vou chamar um engenheiro. Como se fosse acima de ti. Isso, um engenheiro, para ver se de fato a obra está comprometida por causa daquele pilar. E toda hora me Nossa, que raiva, desafiando, né? toda hora me rebaixando e sempre utilizando o termo que era porque eu era mulher. Nossa, que insuportável vontade de escanar. Isso, né? E até que chegou um ponto que eu já estava já tinha selecionado ali uma gurizada ali para entrar nessa mesma obra. E aí eu resolvi dizer, bom, olha, eu já lhe falei por inúmeras vezes que eu gostaria que o senhor se retirasse da obra. Obviamente que direito tudo ia ser pago, né? Sim. Até aí tudo bem. E aí ele simplesmente pegou a chave, colocou no bolso dele e disse, quero ver, me tirar daqui, né? Que raiva. Tá, tudo bem. E Aí, tu, tipo, na classe ali, aguentando, firme. mas tem umas que a gente tem que aguentar no talo, fazer o quê, né? Pior é que é. E aí, continua a história que eu quero saber. E aí eu fui atender um telefonema, e aí quando eu retornei deste telefonema, o parente desse referido cidadão simplesmente começou a me agredir verbalmente, dizendo que ele começou a me acusar de inúmeras coisas e começou a gritar comigo. Os vizinhos saíram para fora para ver o que estava acontecendo. E os dois simplesmente aquela enxurrada de xingamento, um de cada lado. Nossa. Até que eu saí dali, obviamente, e fui para uma advogada, não tive alternativa. E aí, o cidadão ainda teve o disparate de ligar para a pessoa, eu sou divorciada, para o meu ex-marido, na época, teve o disparate, olha só, de ligar para o meu ex-marido na época e dizer para ele que eu estava estorvando a obra, que eu só ia para lá para incomodar, sendo que eu era a arquiteta responsável da obra. E a obra tava... Cara, que absurdo. Olha, a sensação de justiça própria grita na gente. Ai, que raiva. Ai, mas na época, nossa, agora já passou, Sim. Mas na época... Tá, e aí eu procurei a advogada. E agora nós vamos entrar num contexto que isso daqui serve para todas vocês, meninas. Pode falar, olha só, pra gente. Ó, na época, claro, eu procurei advogadas. Advogadas foram perfeitas, conseguiram ir lá sanar a coisa, que ali é um crime, não é, né? Primeira coisa, agressão contra a mulher. Inclusive, já foi agressão física, quando o cidadão me atirou uma pasada de concreto. Nossa. Né? E depois me agredi na frente de todo mundo. Me humilhando, literalmente. Me humilhando, literalmente. Dentro de um canteiro de obra que sabia que eu era arquiteta responsável. Nossa, que raiva. Eu não sei qual seria a ideia nisso tudo, né? Mas enfim. Aí na época que tudo isso aconteceu, obviamente que nós ficamos atônitos. Nenhuma mulher na face da terra merece passar por isso. E nenhuma mulher saberia também qual atitude tomar. Graças a Deus que eu não fui impetuosa, seria isso, né? Intempestiva. Tipo que petulante, de repente, pode ser. Isso, de retroceder e começar um bate-volta de bate-boca, sabe? Nossa, porque ia ser muito pior. Não, a primeira coisa que eu saí, porque como eu já fazia tempo já que ficava me agredindo a todo momento, eu simplesmente saí dali e fui para as advogadas. Sim. E lá... Foi procurar teu direito de defesa. Isso. E aí, na época que tudo isso aconteceu, olha só que interessante. Na nossa vida, isso daqui é histórico, né? Na nossa vida, qualquer coisa que acontece na vida da mulher, todo mundo acha que quem tem que ficar quieto
é a mulher. Isso é verdade. Ai, pobrezinho, vai acabar com a vida do fulano. Ai, pobrezinho, não sei o quê. Mas ninguém sentiu pena, ninguém sequer foi lá ajudar quando eu fui brutalmente agredida. Ou até mesmo defender de alguma forma, né? Isso, e nem mesmo defender de alguma forma. E foi em todo nesse contexto, na época, inclusive os advogados me falaram também que era para mim ficar quieta e aquela coisa, né? Quando alguma coisa muito ruim acontece, eu tendo, de fato, ficar no silêncio, porque é melhor a gente entender o que aconteceu e etc, né? E aí, depois disso tudo passado, hoje eu me vejo como uma outra pessoa. Na época eu era bem nova quando isso aconteceu. Foi lá no meu início da carreira. Um pouco mais ingênua, né? A gente é mais ingênua. Isso, a gente é mais ingênua mesmo. Mas agora eu posso dizer para vocês que ficar totalmente quieta também não é o caminho. A gente tem que saber divulgar, a gente tem que saber falar e também ajudar a outras pessoas também que passam. Porque tem muitas colegas também que trabalham em canteiro de obra, que não gostam de ir nos canteiros de obra porque são agredidas. Essa é a realidade de alguns canteiros de obra, infelizmente é isso que acontece. E aí a primeira coisa que às vezes eu vejo alguém falando, ai, a fulana arquiteta não é igual a tu que vai lá no canteiro de obra e não sei o quê. E aí eu fico me perguntando, mas será que aconteceu alguma coisa com esta moça que ela não teve coragem? Alguma coisa ocorreu. Sim. Né? Algum trauma ali, a pessoa já passou, ou de repente algum desrespeito também, né? Isso faz com a pessoa não queira voltar, com certeza. Isso. E aí, nessa época também, olha só, tudo isso aconteceu ao mesmo tempo. Fui agredida. A minha mãe, infelizmente, ela adquiriu o câncer. E o câncer a levou nessa mesma época, né? E aí, inclusive, eu sempre quis, nessa época, fazer o mestrado. Só que eu achava que o meu currículo não era o suficiente. Olha só, aqui entra outro contexto. Isso, autossabotagem, a síndrome da impostora. Que normalmente, na verdade, sabia que todas nós, 90% de nós, temos a síndrome da impostora, de achar que não somos o suficiente, né? Isso também é, muitas vezes, até o complexo da inferioridade, né? Isso. A gente achar que não é o suficiente, de achar que não é boa, que talvez o que a gente fizer não vai ser o suficiente. Isso. E aí a mãe resolveu me dizer assim, ela tava já de cama já, e aí ela me disse, vai fazer esse mestrado. A partir de agora tu vai ter coragem de fazer tudo o que tu quiser e ninguém vai ter o direito de calar a tua boca, né? Então foi assim que eu comecei até a mudar a minha personalidade. Ela te deu um empurrãozinho que tu precisava, a coragem que tu precisava. Isso mesmo. E aí nessa mesma época também eu me divorciei. Nossa, foi tudo Isso, foi tudo junto. E inclusive nessa época também, após a partida da mãe, eu cheguei a criar depressão. Até que eu me inscrevi no mestrado aqui da Unipampa, ela ainda estava viva. Só que ela partiu antes de sair o resultado. Ai, que pena. Ela partiu uns 3 dias antes, quando a secretária da Unipampa me ligou dizendo que eu tinha sido aprovada, que era para mim vir para Alegrete. E aí, assim eu vim para Alegrete. Eu já estava com depressão, já tinha acontecido todas essas coisas na minha vida. Eu não via mais motivo para continuar lá em Jaguari. E aí eu fechei a minha empresa lá de Jaguari e aí eu vim para cá, para Alegrete. Isso em qual ano? Isso em 2023. Faz pouquinho. Isso, faz pouquinho. E aí, nesse mesmo ano, claro, eu tinha que me sustentar, eu fui pro CLT. Só que, em pouco tempo que eu tava ali no CLT, eu sempre tive aquele desejo de que o que eu gosto, o que eu realmente quero fazer, na verdade, é mudar a vida das pessoas. Começou a te questionar num propósito maior. Isso. Que na verdade estava na hora de me ajudar todas as pessoas, desde o âmbito de ajudar com arquitetura, ajudando as pessoas a sanar o grande problema que elas achavam na construção, como também ajudar as irmãs, as mulheres a se entenderem, a se compreenderem e a saber falar.
né? Uhum. E aí que veio essa parte também da questão da Gisele influenciadora. Isso. E aí vem essa parte também. Aí, com pouco tempo do CLT, aí eu resolvi pedir demissão e abrir a Arcan, Arquitetura e Construções Mais uma Limitada. vez, na coragem. Isso, totalmente sozinha. Eu não tenho parentes aqui. Imagina. Isso. Nossa, isso é muito legal de ver. E eu te admiro por isso, porque não é todo mundo que tem esse peito, sabe? Bom, vou começar o negócio, vou lá numa cidade que não tem ninguém. Vamos ver como é que vai ser. Isso. Que coisa. Demandou muita coragem e eu não me arrependo de cada ato que eu fiz, eu não me arrependo de nenhum. Que legal. E após, continua contando pra nós a história. E eu sempre gosto de falar o porquê, né? A pergunta foi por que da Arcan. Na época que eu tava com depressão, a minha mãe, ela era devota de Nossa Senhora Aparecida. E eu sempre gostei, inclusive, como eu tava com depressão, a minha vida não estava boa, eu sofri agressão ali no canteiro de obra, minha mãe partiu. Aí eu busquei muito fazer esses cursos, inclusive eu tenho curso de radiestesia, de mesa radiônica, de escudo do Arcanjo Miguel, de reiki. Não sei o que é nada também. disso, mas... É tudo terapia, tudo esse tipo de terapia. Mais voltado para emocional, assim. Isso, mais voltado para o emocional. E aí eu resolvi fazer essa do escudo do Arcanjo Miguel, e aí eu acabei conhecendo o Arcanjo Miguel. Que, inclusive, eu rezei bastante para ele, porque na época, como eu tava com uma depressão bem avançada, sabe? E a pessoa que eu pedi ajuda na época, que deveria ter me ajudado, ela simplesmente virou as costas. Então eu resolvi rezar para o Arcanjo Miguel para que ele encontrasse uma solução e um motivo para minha vida, porque... Tu tava sem força, sinceramente. Isso. E até que olha só, a Unipampa não sabe, agora tá sabendo que foi de suma importância pra minha vida, praticamente me salvou e me abriu uma nova porta. E aí, conta pra nós como é que foi. E aí, então, a Arcan, a sigla Arcan vem do Arcanjo Miguel, a inicial da Arcan. Que legal. E a nossa sigla, elas são 2 estribos. E os 2 estribos unidos, eles formam a asa do Arcanjo Miguel. Que legal. Não, e é muito interessante porque tem todo um contexto, não é assim, veio o nome na minha cabeça aqui e deu pronto. Não, tem uma história por trás. Que legal, e não é só, tipo, é só uma logo, não, é algo muito além. Isso. E isso que eu acho muito bacana, porque a gente traz como um propósito muito maior, né? Que tu sabe que o teu trabalho em si não é só, eu vou ali fazer... tu faz planta baixa também, né? Isso. Fazer uma planta baixa, fazer uma organização aqui, um planejamento para uma obra, mas vai muito além, vem um propósito muito maior. Que isso é o que deixa mais humano, mais bonito, que faz com que o teu trabalho realmente não seja simplesmente, vou entregar aqui, esse projeto tá bom. Isso. Vai muito além. Isso, vai muito além. Inclusive, quando eu reabri a empresa, não, né? Que no caso a Arcan já é uma outra empresa, né? Mas quando eu abri a Arcan, eu fiz uma pesquisa de mercado para poder compreender exatamente qual é a dor das pessoas que vão construir. Muito além ali do projeto, tudo bem. No projeto, tudo cabe, vai lá no papel, mas na hora da execução é diferente. Por isso também que eu fiz várias especializações, vários cursos pequenos também, me especializando nessa parte também de saber fazer o manual. Hoje eu consigo, por exemplo, sentar tijolo igual um pedreiro, fazer exatamente o que um pedreiro faz, porque a gente tem que entender a receita, como é que faz para deixar de pé. Não só na teoria, né, mas na prática também. E aí hoje eu trabalho também com a estrutura também. A maioria dos projetos que eu faço, eu levanto com estrutura e tudo. Que legal. Eu não passo para um engenheiro fazer, a maioria sou eu que faço os estruturais também. E aí a principal dor estava exatamente na execução. E aí o que eu pude observar? Que a dor deles era o meu medo. E o que era? Que a dor deles e se a mão de obra for ruim, o que eu vou fazer? Aonde eu vou achar outro pedreiro? E aí eu me lembrei muito bem, eu fui... Tu passou foi teu trauma. Isso, foi meu trauma. E aí eu pensei muito bem. Na época eu fui agredida dentro de um canteiro de obras. Inclusive os rapazes que terminaram a obra para mim eram rapazes que não tinham formação como pedreiro, não tinha experiência nem nada. Eles iniciaram lá do zero, os rapazes lá. E eu sempre lá junto, eles foram sempre dispostos a aprender. Toda pessoa que chega para mim está disposta a aprender.
eu ensino. Sim. Para mim é um prazer ensinar todo mundo. E isso é muito legal, porque tu não precisa necessariamente de uma pessoa pronta. Isso. Que tu consegue fazer com que a pessoa aprenda e consiga se desenvolver ali dentro da realidade do trabalho que tá executando. Isso. E outro problema também que afetava bastante era: será que o dinheiro vai dar? Será que esse orçamento, o meu dinheiro vai dar para fazer a minha obra, minha residência comercial ou residencial? E aí também isso era outra coisa. Os dois problemas eram justamente cronograma, que incluía a mão de obra, né? Que se a mão de obra não for boa, atrasa o cronograma, principalmente se tratando de financiamento, e o orçamento não fechar. Eram as duas preocupações. E esse eu acho que é um dos desafios maiores, né? Isso é um dos desafios maiores. E aí então eu resolvi criar um método. Ao invés de... A maioria das pessoas falam: eu quero fazer minha obra, mas eu quero deixar para outra pessoa lá fazer. E aí fica a confiabilidade toda nas mãos de um mestre de obra. Mas, na verdade, o proprietário ele não consegue ver. Tá bom, o pedreiro lá, ele me pediu 100 bolsas de cimento. Aonde está indo essa bolsa de cimento? Será que foi? Já Será vi que não muitas foi? obras Né? fora. Muita. Isso, e aí não tem esse regramento. E aí o que eu faço? Aí eu criei uma nova metodologia, que é uma metodologia participativa do proprietário. Por exemplo, eu trabalho com gestão e gerenciamento de obras. Então, vocês que contratarem esse trabalho, ele vai ser feito assim, ó. A pessoa, primeira coisa, eu ensino a pessoa a entender o cronograma de obras. Eu explico. Você tem que aprender o cronograma, que é por aqui que você vai ver quando vai receber do banco, ou se for obra com condições próprias, é interessante saber aonde o dinheiro está indo, né? E aí, a primeira coisa, eu ensino a parte burocrática, que é ensinar o cronograma de obra, dedilhar um orçamento, entender a planta baixa, né, o básico ali. Óbvio que a parte bem técnica eu tô junto para ajudar, né? Sim. Mas essas coisas menores, para o cliente entender exatamente o que está acontecendo, não fica na nuvem: pediu X coisa, mas usou? Não sei. Só vai lá e compra. Tipo, Isso, só vai lá e compra. Isso. E aí, então, o passo a passo, desde o projeto, desde a execução, no gerenciamento, passo a passo, a gente está sempre lado a lado. E eu sempre gosto que o cliente, ele participe desse processo, porque tudo o que tu participa do processo, ele é mais... Ele tá junto ali, decidindo Isso, e também cria um âmbito de amizade com aquele lar. Nossa, aí pode dizer até lá para os vizinhos: nossa, eu ajudei a construir, de fato, ajudou a botar a mão na massa. Eu escolhi X coisa, isso mesmo. Eu entendi o cronograma, todos bem faceiros, sabe, quando aprendem as coisas, isso mesmo, porque tu acolheu aquele cliente, né? Isso. Isso é muito legal, porque é um sonho também que é muito da pessoa. Isso. E hoje, Gisele, qual que é o teu propósito de vida como profissional e como mulher? Eu quero continuar fazendo esse trabalho de fazer a diferença na vida das pessoas, tanto na arquitetura como também como influencer. E tem a área mulher, ele abrange muitos assuntos, e tem muitos desses que ainda estão em falta e que precisam ser falados, né? Porque a gente já vem desde a nossa história, o nosso histórico para o público feminino. Ele não é um histórico bom. Então, já vem com uma história com muita violência, de desrespeito, né? Isso. Então eu quero mudar também nessa área, eu quero mudar, ajudar outras mulheres e principalmente dizer para todas as mulheres: busquem a independência financeira. Essa é a primeira pauta sempre que eu falo. E na área da arquitetura eu quero mudar essa visão que todo mundo tem de que obra é ruim, de que tudo é ruim. Na verdade, isso pode ser amigável, pode ser uma experiência maravilhosa para a pessoa que está construindo. Pode se tornar mais leve, né? Isso, e vai integrar com a própria família, o coração da casa, vai estar junto com o cliente, porque ele ajudou a fazer, ele entendeu o que aconteceu, ele entendeu passo a passo do que aconteceu para estar de pé a obra dele, né? E isso é muito legal, porque normalmente eu, assim, na minha visão geral,
em função de obras, eu sempre penso assim, ai, que saco, obra é uma sujeirama, é um gasto, tipo, só a gente vê mais o lado chato. Mas porque realmente a maioria das pessoas não passam esse lado humano que tu tá passando aqui pra gente. E isso é muito legal, eu acho que esse é o teu grande diferencial, assim, no teu trabalho também. E tenho certeza que vai alcançar muitas pessoas. E o que tu diria pra uma mulher, por conta do nosso horário, a gente precisa finalizar, eu sei que teria muito mais coisas pra gente conversar. Mas o que tu diria pra uma mulher hoje, sendo mãe ou não, que quer começar, de repente, pra uma mulher que já é arquiteta e muitas vezes desistiu ou não teve essa coragem que tu teve de ir lá, dar o peitaço, que nem diz, e começar o teu negócio. O que tu diria pra essa mulher pra incentivar ela hoje? A primeira coisa que eu devo dizer é comece. Primeiro passo sempre. A maioria das vezes, na verdade, 100% das vezes, eu nunca tive preparado e não sei se alguém começa alguma coisa estando totalmente preparado, porque o totalmente preparado de cada um de nós, ele é diferente. Às vezes a gente tenta buscar muito a perfeição e acaba nunca acontecendo aquilo que nós queremos, seja abrir um empreendimento, seja fazer alguma coisa diferente. Então, começar é o principal de tudo. Começa do jeito que conseguir, começa do jeito que tá. E começa também usando a voz. Exatamente. Utilizar a voz muda os caminhos das pessoas e também tentar sempre estudar, se manter atualizado também. Isso é muito ajuda bastante. E independência, primeira coisa. Eu sempre foco muito na independência. Porque esse é o primeiro, eu acho que é o primeiro pilar para te conseguir as outras coisas, né? Isso. Que legal, Gisele. Muito obrigada pela tua participação no nosso programa. Tem alguma coisa a mais que tu gostaria de agregar aqui? Eu acho que seria isso. Então, aonde que as pessoas podem te encontrar? Fala nas tuas redes sociais, do teu trabalho. Isso. Eu acho que tem uns 3 Instagrams, né? 2 ou 3, acho. Isso. Fala pra nós. Tem o arroba Gisele Delar Imóveis, que ele é um Instagram que vai, como logo eu já me encaminhei lá no Cresci Logo, vou ser corretora de imóveis também. Então vocês podem seguir lá. Tem o Gisele Delar Arquitetura, que é o meu particular, que eu uso como influenciadora também para estar ajudando, para estar dando dicas, também botando lá umas pautas também do que eu aprendo nas minhas pós-graduações e mostrando também o meu trabalho. E tem a Arcan Arquitetura e Construção, que vocês podem seguir, que já é a página profissional da Arcan. Nós temos site, nós temos página também, se colocar lá no Google vocês conseguem nos achar facilmente. Hoje nós somos uma empresa online, ou seja, vocês podem entrar em contato conosco tanto na forma online, a gente agenda uma reunião. Hoje, no formato online, a gente envia projetos para Pelotas, para Porto Alegre, e isso nos deu justamente por ter essa praticidade, Isso, por ser presente na internet, isso mesmo. E presencialmente, nós trabalhamos da seguinte forma: você vai entrar em contato conosco, nós vamos agendar uma reunião. Essa reunião pode ser no cowork, que eu por vezes alugo, ou diretamente lá onde vai ocorrer a obra também, porque também facilita, eu já consigo ver, fazer o orçamento, consigo dar dicas também, a gente consegue ver exatamente o comportamento de como vai ficar essa obra lá diretamente no local onde vai ocorrer. E se tratando de interiores, também é bom que aí nós já trabalhamos com a parte de medição, o briefing, tudo já fica bem antecipado. E também nós trabalhamos muito com o 3D, que é o que facilita a visão do cliente para entender como é que vai ficar o projeto dele. Ou seja, o primeiro momento não é feito apenas a planta baixa, a gente já vai com 3D também como uma forma de visualizar muito melhor, isso, né? De visualizar melhor e também de ter um andamento mais rápido, que normalmente os clientes, quando nos contatam, eles querem algo rápido, eles querem... Então isso agiliza para ambos, tanto para mim como para eles. Que legal. Parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigada. Parabéns pela tua coragem de empreender, de dar o peitaço, que nem a gente fala. E espero que a nossa conversa de hoje inspire muito mais mulheres. Muito obrigada pela tua presença aqui no nosso programa, no Fala Mulher. E também vou já marcar também os Instagrams dela aqui na nossa conversa para quem está acompanhando pelo Instagram Fala Mulher JG. E eu te espero na próxima sexta-feira no Fala Mulher. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Ai, muito bom. Muito obrigada.